Olá, graça e paz. Eu vou ler uma história aqui muito conhecida, mas se você conhece alguém que ainda não sabe dessa história, pode enviar, viu? É a história de Paulo e Silas, que diz assim em Atos 16, depois vocês podem ler o capítulo todo. Atos 16 diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. E seguiam Paulo e Silas, né? E Paulo aí disse assim: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E ali, o 23, a partir do 23, diz assim: E depois de lhes darem muito açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, aqui é a grande história daquele momento que você está passando por aflição, por tristeza, por dor. Então, muitas vezes estamos presos também, não presos literalmente, né? Mas presos numa situação emocional, né? Que nos deixa com muita dor, com muito sofrimento e chega até a depressão, chega até a vários sintomas, né? Que pessoas até se suicidam num momento assim de muita tristeza, de muita depressão, de muita dor. E aqui é um exemplo claro que a pessoa está presa em alguma situação. Tá faltando perdão, tá com a raiz de amargura no coração. Então tá preso nessa situação de dor. E aí ele ensina, a palavra de Deus que nos ensina a adorar. Então no momento que eles adoravam ali, eles estavam presos, amarrados ali no tronco. E de repente resolvem orar e adorar a Deus. Que interessante, né? É uma coisa realmente fantástica quando você experimenta isso, que eu já experimentei. Num momento assim, a gente começa assim, mesmo sem vontade às vezes, a gente começa assim a adorar a Deus e clamar ao Senhor. E tá ali: Senhor, me fortalece. Aí começa aquela adoração assim, ainda meio triste, chorando, e de repente a gente está ali louvando e glorificando a Deus, e de repente a gente sente aquela paz, aquela alegria que ninguém entende, porque é uma paz que excede a todo entendimento, não é? E aí as correntes se quebram, os laços se corta todo o laço, né? E a gente se sente livre. E é essa situação. O segredo é a adoração. Experimente no momento de dor e de tristeza adorar a Deus, orar e adorar a Deus. E você depois pode dar testemunho em qualquer lugar que você quiser, alguma igreja, sei lá, para você ver o quão interessante é você, no meio da tristeza, da dor, do choro, você adorar, orar e adorar ao Senhor, ao Deus que conhece todas as coisas e que sabe o que está no nosso coração. Ele é quem mais conhece a nossa dor. E eu vou cantar um coro aqui que eu acho muito interessante, esse coro que também diz a respeito disso, né? E não importa as circunstâncias, vamos adorar. É assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que ganhei. Tudo, não tô apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor Jesus, me ensina a te adorar, Pai, no meio das circunstâncias difíceis, nos momentos de dor e tristeza. Me ensina, Pai, nos ensina a adorar, a glorificar o teu nome, a saber que tu és um Deus presente, um Deus que não nos abandona, não nos deixa só em meio às dificuldades. Ó Deus, sabemos que tu estás conosco, Pai. Nos ensina a te adorar, Pai, a te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.